Meus amados irmãos, eu tenho imenso prazer em saudá-los em nome de Jesus Cristo, amém? É um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa igreja amada e querida, essa igreja que de fato adora a Deus. Enquanto vocês vinham aqui no púlpito e apresentavam a Deus o vosso louvor, e os irmãos adoravam também aí nas cadeiras, eu me deleitava com a presença de Deus e a convicção de que Ele está neste lugar. E eu me lembrava de um texto sagrado que se encontra no Salmo de número 22, o versículo 3, que expressa de maneira categórica que Deus habita no meio dos louvores. E realmente Deus está presente enquanto vocês cantam. Habitar significa morar, se instalar, está ali. Enquanto vocês cantavam, é Deus afirmando de maneira muito clara: agora eu estou morando no meio deste povo que me adora e me glorifica. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Xavier, da irmã Aline, que são pessoas do meu coração, que eu tenho um carinho enorme, e pelos meus netinhos espirituais, a Rebeca e o nosso querido Bernardo, que Deus os abençoe grandemente, e por esta igreja que indiretamente a gente tem um vínculo com vocês, e visto que o vosso pastor e a esposa do pastor são filhos meus na fé, e por isso a gente se sente ligado a vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Neto, que veio me acompanhando, a levita Marileide e o nosso irmão Cleildo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, sem muito demorar, por gentileza se coloquem de pé. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 28. A gente vai ler 2 versículos, os versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler 18, 19 e 20. Vamos ler o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Podeis assentar. Esse texto é um texto extraordinário, em que nos revela em primeira instância a última reunião realizada por Jesus junto ao colégio apostólico. Esse texto mostra isso basicamente, a última reunião que Jesus realiza com os seus discípulos. E nesta última reunião, o Senhor trata com eles um assunto muito importante. Ele fala a despeito da obra missionária, da ação evangelizadora que a igreja deveria desempenhar sobre a face da terra. Sabe aquele assunto que você tem por muito importante, e você chega para alguém e começa a dialogar com aquela pessoa, muitos assuntos, mas geralmente você deixa o assunto mais importante por último, para que aquela pessoa não se esqueça do tema que você tratou com ela.
Entendo eu que essa era a intenção de Jesus Cristo, que os discípulos não esquecessem que a ação evangelizadora, a obra missionária, é a missão suprema da igreja aqui na terra. Jesus estava dizendo, em outras palavras, a missão principal que vocês irão desempenhar, desenvolver como igreja minha aqui na terra, é pregar o meu evangelho, é anunciar a minha palavra, é compartilhar com as pessoas as boas novas de vida eterna. E a gente percebe basicamente que o Senhor mostra a salvação de maneira universal. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele estava dizendo que a salvação era universal, a salvação deveria ser compartilhada com todos os seres humanos que habitam sobre a face da terra, porque a necessidade da salvação é de todas as pessoas. Então, logicamente, essa salvação deveria ser compartilhada com todas as pessoas. Depois ele mostra a individualidade da salvação. Ele disse que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura, mostrando que o valor de uma alma vale mais do que todas as riquezas que o mundo pode oferecer. A salvação, ela é universal, ela é para todos os homens, e ao mesmo tempo a salvação, ela é individualizada. Cada ser humano precisa ter um encontro salvífico com a pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor, ele trata dessa importância que a igreja precisa guardar em seu coração. A igreja tem a missão suprema de pregar o evangelho. Embora o colégio apostólico não entendesse na sua completude a importância daquele momento, mas o Senhor tenta implementar, armazenar na mente e no coração daqueles homens que representavam a igreja a importância da ação evangelizadora. A igreja que não evangeliza, ela está fora dos propósitos de Deus. A igreja que só pensa para dentro e não além das quatro paredes, ela perdeu o propósito primário da sua existência aqui na terra. Jesus está dizendo: ide pregai o evangelho a toda criatura. Esse termo ide, ele conota ação e movimento. Jesus estava dizendo isso: a partir de agora vocês terão a ação e o movimento do meu Espírito dentro do coração de vocês, e com a ação e o movimento do Espírito dentro de vocês, vocês irão apregoar a minha palavra. Irmãos, a igreja, para crescer, basicamente ela precisa pregar, sim ou não? Ela precisa evangelizar. A igreja que não evangeliza, a igreja que não prega, que pregar, vamos entender pregar como transmitir uma mensagem ou uma estrutura doutrinária que você recebeu de alguém. Pregar basicamente é isso. Os discípulos recebem de Jesus a sua doutrina, os seus ensinamentos, e agora eles têm a responsabilidade de transmitir esta palavra. Quando você diz que Jesus é bom, que Jesus mudou a sua vida, deixa eu perguntar: quem teve a vida mudada por Jesus Cristo aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Quando você diz que Jesus é bom, que Jesus mudou a sua vida, você está pregando, você está transmitindo o evangelho. A igreja que prega, ela ganha almas. Eu estava em um culto evangelístico essa semana e o Senhor bradou essa voz no meu coração: a igreja que cresce é a igreja que prega. Simples, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ora, o Senhor se apresenta ao colégio apostólico e lhes diz:
todo poder me foi dado no céu e na terra. Veja bem, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder para a salvação. Todo poder no sentido de soberania. Então veja bem, quando você se propõe a pregar o Evangelho, quem está indo com você, quando ele afirma, eis que estou convosco, ele não disse estarei, ele disse estou convosco. Preste atenção, você estará pregando uma palavra, ou a palavra, já que uma é um artigo indefinido, você estará pregando a palavra que não volta vazia. Além de você pregar a potente e poderosa palavra de Deus, que não volta vazia, você terá a companhia daquele que exalta e abate, daquele que abre a porta e ninguém pode fechar, daquele que fecha e ninguém pode abrir, daquele que constitui reis e tira reis do trono. Então você terá a potente palavra de Deus no teu coração, na tua boca, e a presença soberana de Jesus Cristo contigo. Então a igreja, por isso que nas entrelinhas a gente pode entender Jesus dizendo o seguinte: o papel de vocês é pregar a minha palavra. Eu serei responsável pela ação da minha palavra, mediante a movimentação do meu espírito na vida dos pecadores. Quando a gente for pregar, quando ele disse todo poder me foi dado no céu e na terra, quando ele disse pregue, quando a gente for pregar, a gente não tem que se preocupar com a dureza dos corações, com as barreiras que estão diante de nós. A gente tem que contar e ter a certeza da presença soberana de Jesus Cristo na nossa vida, do movimento e da ação do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o Espírito Santo se movimenta em você e ele age em você. A igreja não está só. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, sem pai. Diga comigo: eu tenho um pai. Você tem um pai. Então a igreja não está só. Pastor José Xavier da Silva Filho, quando chegou aqui, além de Helenice, mais 7 pessoas mais ou menos. E eu só via vídeos do José nas ruas, pregando, orando, e às vezes a gente olhava e dizia: meu Deus do céu, que coragem desse rapaz, meu Deus, que ousadia. Porque nas entrelinhas da expressão de Cristo tem ousadia. Vou lhe dizer por quê. Porque a coisa não era fácil, existia uma perseguição tripartite aqui. No contexto do texto, na história do texto, existia uma perseguição política da parte dos romanos, que queriam impedir que o rei Jesus adentrasse no coração das pessoas, porque declaravam Jesus como rei, só deveria existir um. Existia uma perseguição religiosa. As comunidades religiosas da época de Jesus não queriam que o cristianismo, ou como eles chamavam, a seita do caminho, avançasse. E existia uma perseguição espiritual. Por trás da perseguição política, por trás da perseguição religiosa, estava Satanás. Mas as 3 pontas, ou o tripartite que se levantou contra a igreja, caiu por terra, porque o soberano estava com ela, porque existia a movimentação e a ação do Espírito Santo. Quem entende que o Espírito Santo está aqui, levante a mão assim, diga glória a Deus. Então essa perseguição tripartite não pôde barrar. E aí o pastor José Xavier, juntamente com a irmã Aline, sai, a irmã Helenice sai pregando. Aparentemente, meu Deus, o que é que esse povo está fazendo aqui? Meu Deus, o que é que essa mulher está andando com esse pastor? O que é que essa mulher quer pregando, quer cantando, quer orando? O que é que esse cara sai do Marizal para vir para cá? Está sozinho, não tem um pastor com ele. Ele não estava só.
Jesus disse: eis que eu estou convosco. Existia a presença soberana de Jesus e existia o movimento e a ação do Espírito Santo. E hoje está aqui uma igreja cheia, com praticamente 40 pessoas adorando a Deus. Você pode aplaudir a Deus, porque Deus faz. Então o Espírito Santo, ele se movimenta. Irmãos, o Espírito Santo, ele não está amarrado, colocado numa caixa de fósforo, preso dentro de um quartinho pequeno e pedindo misericórdia. Não, ele é uma manifestação gloriosa. Ele é o próprio Deus encarnado, ele é o próprio Deus dentro do nosso coração. E Cristo é o próprio Deus encarnado que desceu do céu, cumpriu a sua missão, e agora ele está dizendo para a igreja, sendo representada pelo colégio apostólico: a obra está inacabada, vocês precisam dar continuidade. Eu quero que você guarde essa segunda lição. O Senhor está dizendo que a obra precisa continuar. A obra de Deus está inacabada, ainda não foi concluída. Eu aprendi em 1998, eu fiz um seminário básico de teologia, e a gente aprendeu uma pregação dentro da obra missionária, que a pregação ela dizia mais ou menos assim: a obra de Deus, isso hoje acho que deve ter na internet também, a obra de Deus se faz orando, indo e contribuindo. Só para rimar, diga comigo: orando, indo e contribuindo. Missão se faz assim, todo mundo sabe disso. E a gente olha o significado desse termo ide, a gente entende que o Senhor estava dizendo: eu quero ver vocês em movimento, na ação do meu Espírito, indo fazer discípulos. Indo fazer discípulos. Esse é o papel da igreja: fazer discípulos. Não é apenas tornar os crentes conhecedores da Bíblia, mas transformar os ensinamentos de Deus em prática de vida no seu dia a dia. Porque o cara pode ter teologia, ele pode ser formado em teologia, ele pode conhecer profundamente a despeito das Escrituras, e pode não ter uma vida relacional de intimidade com Deus. O que Jesus está dizendo é que a igreja, ela prega, e quando ela prega, ela ganha almas, e quando ela ganha almas, ela faz discípulos. E fazer discípulo é imitar aquilo que Jesus fazia, é fazer do jeito que Jesus ensina. Irmãos, falar bonito, desenvolver um texto, ser sublime na oratória, muita gente sabe fazer isso. Mas ser discípulo de Jesus nada mais é do que guardar os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Deus, eles não são apenas para ser conhecidos, mas eles são para serem conhecidos e praticados. Então, quando a igreja se propõe a pregar o evangelho do Senhor, o Senhor, Ele é com ela. Eis que eu estou convosco. Meus irmãos, a gente muitas das vezes não cumpre o ID de Jesus.
a gente se torna muito light, diet, a gente fica sem gordura, sem açúcar, a gente fica muito neutro, a gente deixa de ser carne, deixa de ser peixe, a gente se torna um crente neutro, porque dentro de nós existem vozes estranhas que amarram, que fecham, que inibem a nossa vontade de pregar o Evangelho. Sim ou não? Jesus disse: pregue. Por que ele disse pregue? Porque existem todo tipo de adversidades que se levantam para impedir da igreja pregar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Cristo disse todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ele estava dizendo: não tenha medo. Ele estava dizendo: igreja minha, pregue o meu Evangelho. Igreja minha, fale do meu amor. Igreja minha, proclame, propale que existe um céu glorioso preparado na cruz, reservados para aqueles que me aceitaram. Quem crê que vai para o céu aqui, levante a mão e diga glória a Deus. O Senhor estava dizendo isso, irmãos. Não precisa ter medo. A gente às vezes teme, a gente às vezes corre com medo. Eu vou contar aqui uma situação para poder entrar na última parte dessa pequena mensagem. Eu fui pastor em Riacho de Santana. Hoje a igreja da gente é uma igreja em Umarizal. Eu sou pastor lá há quase 25 anos. E no culto lá do meu aniversário, José Xavier quem vai pregar, vai ser 6 de julho. Mas eu dirigi uma igreja em Riacho de Santana, onde não tinha nenhuma casa de oração, só tinha 2 irmãs. Uma era mais crente do que eu, tinha o joelho marcado, tinha calo nos joelhos. A outra, o diabo perdia para ela. E eu comecei pregando o Evangelho, andando nas casas, anunciando, orando, jejuando. Orava pelas pessoas, Deus curava, pregava, pessoas se convertiam. Uma certa vez eu estava pregando e chegou um rapaz católica e começou a imitar eu falando em língua estranha. Eu disse: não brinque com o mover do Espírito Santo. E ele saiu lá rindo, depois me procurou, disse: pastor, pelo amor de Deus, eu estou há 3 noites sem dormir, e eu escuto uma voz dizendo assim: você só vai dormir quando você procurar o meu servo e pedir perdão a ele. Eu, naquele tempo mais impulsivo, menos misericordioso, disse: amanhã você vem aqui. Preparei um culto, ele foi no culto, assisti o culto todo, e depois do culto orei por ele, ele ficou beleza. E uma certa vez eu pensei em ir embora de Riacho Santana, e fui a um sítio, e quando cheguei lá, Deus usou um vaso e disse para mim: meu servo, eis que eu sou contigo neste lugar, agora não temas, ser forte e corajoso, anima-te. Irmãos, para pregar o Evangelho tem que ter sangue no olho. Para falar de Jesus tem que ser forte, porque se eu for fraco no dia da angústia, pouca será a minha força. Para pregar o Evangelho tem que ser animado, tem que ter o movimento, a alegria do Espírito Santo. Para pregar o Evangelho tem que ser corajoso mesmo. E o vaso disse, Deus usou o vaso e disse: eis que eu vou te levar para outros países. Eu quis me levantar, bater a poeira assim, de tchau. Um negócio desse não existe. Levar para outro país, eu dirigindo uma igreja que nem prédio tem. A igreja é a sala da minha casa, que é mais ou menos da largura de uma caixa de fósforo. Não tem nenhuma cadeira, tem 3 bancos emprestados que o velho já vai levar, já vai tomar. O tempo se passou e um amigo meu me chamou para uma viagem. Fui à Bélgica, uma cidade chamada Turnhout. E lá eu disse: olha, pastor, missionário, eu vou acompanhando o senhor, mas eu não vou pregar nesses cantos. Tudo bem.
Passei um tempo na presença de Deus, consagrando, e o Senhor me tocou que eu ia pregar a palavra. Eu disse: Jesus, eu quero ganhar almas hoje, eu não vim para cá apenas para conhecer esse país. E comecei a malhar o trigo, comecei a trabalhar, a orar, e naquele dia o missionário não pôde pregar, 4 portugueses aceitaram Jesus. Preste atenção. Eu disse: Deus, eu não estou satisfeito, porque eles entendem o que eu falo. Eu não sei falar inglês, mas eu quero que o movimento do Espírito Santo opere hoje. Eu quero que uma pessoa que não fala português, que fala outra língua, aceite o Senhor quando eu estiver pregando. E aí a pregação ia ser dividida, o missionário revelava e eu ministrava a palavra. E o missionário adoeceu, passou mal. Eu estava pregando. Enquanto eu estava pregando, no meio do culto, se levantou um holandês e chamou a intérprete e pediu para a irmã interpretar, e a irmã interpretou da seguinte forma: eu estou aqui para renunciar ao secularismo que eu aprendi desde a minha infância, porque enquanto esse homem pregava, um fogo saiu da boca dele, veio, tocou no meu peito, quebrou as barreiras, tocou na minha mente, abriu a minha mente e me fez entender que eu preciso aceitar Jesus. Eu disse: Deus, está pouco. Se levantou uma jovem de 15 anos e a irmã interpretou, e a jovem chorava desesperada e dizia o seguinte: eu preciso desse Jesus. O que é isso, irmãos? Pregar. O que é isso, irmãos? Já que o ID conota movimentação e ação, nas entrelinhas do ID, Deus está dizendo: enquanto você trabalha, o meu espírito movimenta e age. Igreja, vale a pena crer no que Jesus disse. Creia, pregue a palavra, evangelize. Deus é com vocês, quem crê nisso? Deus é com vocês, pregue. Sabe aquele amigo incrédulo? Ele é pó e cinza. Sabe aquela mulher nojenta? Ela é vazia. Eles não sabem de nada, não têm conhecimento de nada, estão na escuridão. E você tem a luz não só na sua mão, você tem a luz na tua boca, tu tem a luz no teu coração. Pregue a palavra, insta. Quero terminar. Chorou o tempo, filho? Eu disse que era só 25 minutos para não cansar vocês. Quero terminar dizendo que quando o Senhor aparece aos discípulos, se você observar o verso 18, se não me falha a memória, você vai perceber que uma parte B do verso 18 diz que alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Ou seja, eles não estavam entendendo que Jesus ressurreto estava ali com eles. Eles não estavam entendendo a importância das palavras de Jesus, que o ato de pregar pode separar o homem do céu ou do inferno. O ato de pregar tira o homem das garras do diabo e o leva aos braços de Jesus. Arranca o homem das profundezas do inferno e o leva ao lugar aplanado dos céus. O ato de pregar tira do homem o domínio do mal e instaura no seu coração o reino de Deus. Eles não entendiam isso. Então, eles não conseguiam compreender a importância de divulgar as boas novas. Eu pergunto para você: você entende a importância de pregar as boas novas?
só para você. Você entende a urgência, melhor dizendo, a emergência, que emergência tem a ver com, sabe, aquela pessoa que precisa de um cuidado rápido, mas que está correndo o risco de perder a vida? Amém? 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 Cadê os vivos aqui? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê? Pregar o evangelho é uma emergência. Não é só uma urgência, é uma emergência. Porque as pessoas estão correndo o risco de ir para o inferno. Você entendeu? Diga glória a Deus. Então os discípulos, eles não conseguiram entender o núcleo, a base estrutural da pregação, da importância da pregação do evangelho. Qual é a base estrutural que você tem para pregar o evangelho? Simples. A manifestação de Jesus Cristo é o ato mais importante em toda a história da humanidade. Jesus queria que eles entendessem isso. A minha manifestação é o ato mais importante, baseado em 4 pilastras. Primeira, o nascimento de Jesus. Segundo, seu ministério terreno. Terceiro, sua crucificação. Quarto, a sua ressurreição. Por que é que eu tenho base para pregar o evangelho? Porque Jesus desceu do céu, tomou forma humana. Porque Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, decidiu andar nos passos lentos de nós humanos. Jesus é o Deus encarnado que desceu do céu, nasceu em uma virgem. Depois que nasceu, cresceu, exerceu seu ministério terreno, curou os enfermos, libertou os cativos, pregou sobre o reino de Deus. Porque Cristo na cruz foi cravado, e na cruz cravado, Cristo é a expressão máxima do amor perfeito de Deus. Cristo cravado na cruz é a expressão perfeita da graça salvadora de Deus, reservada a todos os homens. Muito simples, porque Cristo foi crucificado, e não só foi crucificado, morreu na cruz. Não só morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você entendeu a base? A base estrutural? A base que você tem que pregar é essa. Jesus desceu do céu. Jesus nasceu. Jesus exerceu seu ministério terreno. Jesus morreu. E o ápice do seu ministério, o clímax do seu ministério, o lugar mais alto do seu ministério foi na cruz. Porque na cruz ele abriu a porta da salvação para todos os homens. E eu pergunto aqui, quem já passou por essa cruz? Levante a mão e diga glória a Deus. Diga aí, o velhinho é terrível, diga. Jesus, ele é a base, a sua manifestação, seu nascimento, sua morte, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Jesus, irmãos, ele é o divisor de águas da história da humanidade. Você pode observar que os livros de cunho histórico têm assim: esse fato ocorreu tantos anos A.C. ou D.C. na abreviatura, que quer dizer antes de Cristo ou depois de Cristo. Ele é o divisor de águas. Tudo que aconteceu antes ou depois de Cristo. Ele é o centro da história. Jesus quando Nero põe fogo em Roma, aquele louco, ele o fez alguns anos depois de Cristo. Jesus Cristo, ele não só é o divisor de águas da história da humanidade, mas ele é superior a todos. Quem não conhece a história de Alexandre o Grande,
Aquele homem teve o mundo aos seus pés. Porém, Alexandre o Grande, ele venceu as suas batalhas, matando, morreu e não reviveu. Jesus venceu, olhe para mim, Jesus venceu as suas batalhas, morrendo, ressuscitou e vive e reina para sempre. O Senhor Jesus, Ele nesta noite diz para nós: pregue a minha palavra, pregue o meu evangelho. Eis que eu estou convosco. Jesus não estará, irmão, Jesus está aqui. Jesus está aqui neste lugar. Ele disse: eu estou convosco. Aonde você entrar, Jesus entra com você. Quantas das vezes, para terminar aqui, fique de pé, vou tomar aqui uma alguinha, obrigado, meu amado. Uma certa mulher lá em Marizal, ela estava vivendo uma situação, e aí me procuraram e disseram: pastor, tal mulher está de um jeito que 4 homens não seguram ela. Eu disse: é mesmo? É, acho que filho lembra dessa história. 4 homens não a segura. É mesmo? É, tá bom, peraí. Tem o joelho no chão, pá, 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 pá. Jesus, o Senhor está comigo? Jesus, o teu espírito vai se movimentar, vai agir? Senhor, tu és o Todo-Poderoso? Vou lá agora. Quando cheguei lá, eu disse: não, pastor, não chegue perto não. Eu digo: eu chego. Em nome de... calma, segura aí, não caia não, viu? Em nome de Jesus, solta esse corpo. Pá! Aí foi, Deus disse a mim: ainda não está totalmente liberta. Passaram-se alguns dias, chamaram outro pastor. O pastor disse: não, isso é problema psicológico, é só dar um remedinho que ela fica bom. Tá bom. Pegue remédio, levaram para psiquiatra, que é importante, né? Levaram para psicólogo, que é muito importante. Mas tem situações, porque a psicologia, a psiquiatria é rasa. Tem situações que só aquele que vai no profundo sabe fazer. Diga glória a Deus. E aí, pastor, o pastor lá não resolveu. Pronto, vamos lá. Resumindo, a mulher foi para o culto. Tinha umas irmãs sentadas assim nos bancos. A mulher pegou assim o banco, aí levantou com as irmãs assim, uma irmã branquinha ia descendo do banco, ela levantando. Solta em nome de Jesus. Pá! Na hora certa, o demônio correu. A mulher foi liberta. Por que a mulher foi liberta? Porque o pastor estava lá? Simplesmente não. Porque Jesus estava com o pastor. Eis que eu estou. Diga: está é presente. Jesus estava presente. Por que é que o bicho não resistiu? Porque existia um movimento do Espírito Santo. Igreja, aqui neste lugar, na vida de vocês, existe um movimento do Espírito Santo. Pregue essa palavra, convide as pessoas para vir para a igreja. O primeiro não é um trampolim para você continuar. O Senhor disse: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será se eu e você não estamos entendendo como os discípulos não entenderam? Abra a tua boca. Eu acho que é Salmo 81, versículo 10. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Pode dedilhar aí, meu filho, eu acho legal. Se tiver guitarra tocando aí, é legal. Senhor Deus, quem quiser vir aqui para frente receber uma oração, eu vou fazer uma oração de 30 segundos. Quem não quiser vir, quem quiser vir pode vir. Deus vai curar nesta noite. Deus vai lançar por terra. Oh, aleluia. Orabassuri minicaia. Nerraço e decanta. Jovem, fica aqui. Lemeni comanda lava cheia. Ora manda raço minicaia. Oremini comanda lava cheia. Se aproxima aqui. Esteva la raço bacá. Te comanda raço minicaia. Oh, te comanda lava xarabacaia. Orebeque de raço miniquelica. De cobalabashiri minicaia. Ora basso remene canta la bassuri minicaia. Ora manda la bassuri mi canta la baixarabaca. Receba. Xarabacô manda la abra a mão para receber de Deus mais. Abra as mãos para receber de Deus. Diga ele que você crê. Ora manda la bassuri minicaia. Pai, aqui está esta pessoa diante do teu altar. Senhor, diante da tua presença. Eita, irmãos, ó, topa quem decai esteia. Vai descer uma unção agora aí, ó. Ó, como é forte, ó. Nerrasto e decaia. Deus diz para alguém aqui: você é crente, você é de Deus, mas creia mais na minha ação. Você é de Deus, mas creia mais porque eu sou, porque eu faço. Eita, rabaxarabacaia. Eita, rabassuriminicaia. Há uma unção poderosa aqui, irmãos, ó. Eita, Jesus. Oh, Jesus de Nazaré. Oh, xarabacomandecaia. Aviva, Senhor, a tua obra. Derrama o poder do teu Espírito sobre a tua igreja. Eita, labaxuri minicaia. Batiza crente no Espírito Santo, Senhor. Batiza no Espírito Santo, Senhor. Alabaxorobocomandecaia. Para que possam testemunhar com ousadia. Para que possam testemunhar com poder e glória. Eita, Jesus, aí. Meu Deus. Arabaxuri minicaia. Eita, rabacanta labaxeia. Epa, rabaxuri minicanta. Oh, a unção aqui, irmãos, ó. Meu Deus, ó. Meu Deus. Alabaxuri me canta. Oh, Senhor. Pessoas que estavam com angústia no coração agora vão para casa aliviadas. Pessoas que estavam com a dor nas costas. Meu Deus, irmão, Jesus está curando agora. Ramande Cassuminicaia. Eita, Rabaxorobocobacaia. Recebe, meu servo. Labaxorobocomandecaia. Receba autoridade, receba fogo do alto da cabeça à planta dos pés. Receba renovo do Senhor. Tu tem dito: Deus me renova. Deus, eu preciso do teu renovo. O Senhor diz: eu estou na Bassobacá.
Alabasuminicaia, eita labachuri minicanta, eita rabacanta labacheia, eita rabasuminicaia, eita rabasuminicaia. Não tem Deus feito, os desertos fazem parte da caminhada. Alabachoromonecaia, é para moldar, aperfeiçoar o vaso. Receba. Oh, irmãos, que coisa boa, irmãos. Tem alguém que não é evangélico aqui entre nós? Alguém afastado? Deixa eu ver você. Quem é que não é evangélico? Quem é que está afastado aqui? Faça assim com a sua mão. Senhor, meu Deus do céu. Meu Deus. Você consegue sentir e ver pelos olhos da fé? Eita! Tem crente que Deus vai renovar em línguas estranhas agora. Eu estou vendo vaso se enchendo. Eu estou vendo o Senhor trabalhando. Eu estou vendo o anjo aqui chegando. Coremenderabás, Ramandalabás, Rimandecás, Enterrabacerra. Receba línguas estranhas agora, em nome de Jesus. Línguas repartidas como que de fogo. Receba agora. Fale em línguas agora. Eita labacharabacaia, eita labacalabacheia. Deus está batizando agora, batizando no Espírito Santo e com fogo. Batiza Jesus. Receba mais. Rapassumacantaraia. Deus diz: sou eu fiel. Eu sou fiel, meu servo. Não duvide da minha fidelidade. Não questione a minha fidelidade. Labá comende caiasteia. Labá surimini canta. Eu sou fiel. Eu sou a tua força. Eu sou a tua esperança. O rabaço me decaia. Eu sou na tua vida. Receba aí, ó. Aleluia. 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 Tem brasas vivas aqui, irmãos. Meu Deus, ó. Eita, que avivamento. Eita, eu vejo um avivamento chegando nessa igreja. Eu vejo um avivamento chegando nessa. Eita, eu vejo um avivamento. O derramamento do Espírito Santo em forma de manifestação. Receba a igreja agora. Receba o poder do alto. Eita! Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor,
porque a palavra é tua. O que faz a obra é o Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor, só pertence a ti. Aplauda Jesus de Nazaré.